Vamos ver aqui, japonês é tudo tarado. Eti fanservice, vídeo do Gnose Games. Estou bem interessado em ver esse vídeo. O Pedro NL patrocinou aqui pra gente. Ele queria que eu humilhasse ele, inclusive. Mas eu não vou humilhar Quem ele. ganha Obrigado, Pedro NL. Você ajudou o canal. Você não será humilhado. todo o ensinamento tradicional do budismo, confucionismo e taoísmo, ou o vento levantando a saia de uma menina de anime? Bom demais, né? Bom demais. Quem assiste anime há bastante tempo sabe que os japas adoram uma sacanagem. Com quase tudo que é anime... Cara, a narração de vídeo do Samurai e do Gnose Games em geral melhorou muito, né? Desde o início. Dá pra ver a progressão. Vou até ver essa introdução de novo, de tão boa que foi. Quem ganha todo o ensinamento tradicional do budismo, confucionismo e taoísmo, ou o vento levantando a saia de uma menina de anime? Quem assiste anime há bastante tempo sabe que os japas adoram uma sacanagem. Com quase tudo que é anime, mangá ou game produzido por lá sendo imbuído do famoso ecchi. Os caras são sábios, né? Cenas eróticas não explícitas. O explícito é outra coisa, né? Até em conteúdo supostamente infantil. Os caras são muito doidos. E a pergunta que não quer calar é: por quê? Não, sério, pra que tanto ecchi? E a resposta não pode ser algo óbvio como homem gostar mulher pelada. Deve haver causas mais profundas. E há, senhores, e como há? E é para responder essa pergunta que o Gnose Games realizou uma grande pesquisa para encontrar as raízes históricas, sociais, filosóficas e artísticas do ecchi. Sim, eu estudei muito ecchi, mas não no sentido que você tá pensando. Porque o Samurai é todo certinho, né? Eu li os livros de história, arte, Não, estética... ironicamente, ele leu tudo isso e não leu os etes. Aí, porra, aí é foda, né? Aí complica. Os caras. Mas é. Porra. Alguém tem que ser certinho nessa porra, né? entrevistas de pessoas-chave da indústria para poder responder de uma vez por todas de onde o ecchi vem. Se você tem interesse nesse assunto, e eu sei que tem, deixe o like e fique até o final, pois aqueles que adentram nessas águas já não saem como eram. Eu sou o Satoru-san e serei seu barqueiro nesse mar de mistérios. Que nas lives, acho que é o elo perdido, chama ele de Samurai. Aí fica na minha cabeça, mas é o Satoru. Link na descrição. Para entendermos melhor como as mulheres desnudas adentraram na arte japonesa, precisamos retornar para a era Edo, momento em que o clã Tokugawa assumiu o controle do Japão após Tô longe, hein? Caralho, mano. O cara realmente. Vamos, como é que é? Vamos estudar os motivos do ecchi nos mangás. Aí, ótimo. Na formação da Terra, sei lá quantos bilhões de anos atrás. derrotar o clã Toyotomi da decisiva Batalha de Sekigahara em 1600, tendo Tokugawa Ieyasu recebido o título de Shogun, o ditador militar do Japão feudal. Os Tokugawa buscavam aumentar o controle social sobre a população e fortalecer a base do seu regime, para impedir novas revoltas, já que a era anterior, a era Sengoku, foi marcada por intensa guerra civil e disputas de poder, já que o Goku não estava lá. Uma dessas medidas incluía a instrumentalização do budismo como religião estatal. Isso é muito interessante o que aconteceu lá no Japão, né? E o governo começou a usar a religião como uma forma de controle, e aí você tinha os omnioji do Estado que lidavam, aqui no caso shintoísmo, né? Que lidavam com várias questões burocráticas do dia a dia, inclusive fazer feitiços para o Estado. Então, acho que a Kyoto, ou algumas cidades importantes antigas japonesas, elas são construídas com, tipo, portões em certas partes, porque isso tem a ver com as direções do Minyoji, né, com os guardiões, com de onde vem o mal. Aí fala que o mal vem do noroeste, não sei, por causa de uma brincadeira lá com as palavras. E aí tem as barreiras, tem templos separados especificamente em certas partes para fazer meio que um círculo de proteção na cidade. Kiki, eu vou te resetar rapidão também. Aí
negócio muito doido, sabe? E aqui no Ocidente a gente teve alguma coisa parecida, né? A gente teve algo parecido. Só que, como o Japão era um pedaço de terra menor, vamos dizer assim, e muito concentrado, acabou tendo muita, muitas mudanças interessantes pra gente ver no mesmo espaço, né? Tokugawa Ieyasu foi declarado Gongen, um Buda que se manifesta como Kami, tornando ao mesmo tempo um iluminado e um deus. Botou ele no. Juntou o shintoísmo com o budismo aí, né? Dando aos Tokugawa uma justificativa Mas outros espiritual. governos não usaram a religião também? Usaram, mas a forma que eles usaram no Japão é um pouco diferente. Por vários motivos, né? Como eu falei, é um espaço de terra muito menor, muito mais condensado, né? Mas. É porque assim, acho que o misticismo, realmente, tipo, feitiçaria estava dentro do Estado. No Ocidente não teve isso, né? Teve um pouco, né? Você vai ver o ministro lá da Elizabeth I e tal, mas não era do Estado inteiro, não era uma estrutura social. Você não tinha, por exemplo, você tinha padres, mas eles não tinham a função de magos. Aqui eles eram magos do Estado. Você tinha os monges, que eram os sacerdotes, que é as micos e os. O masculino que eu esqueci. E você tinha os Onmyoji, que eram os magos do Estado. Eles eram magos. Não era sacerdote, padre, era mago. Então. Voltou sim, pede. O povo daqui que pede pra dar F5, aqui tá mostrando que voltou. Eles faziam feitiçaria mesmo. Tipo, eles enterravam um cachorro vivo, só com a cabeça de fora. Pra criar familiares, né? Criarem espíritos de cachorros que iam servir a eles e tal. E várias outras coisas. Shikigami, né? E as magias funcionavam, tipo esquizofrenia ou não? Aí você vai ter que perguntar pra eles. Para o seu poder. Se o imperador É que descendia. eles não era só magia, né? Além da magia, eles conseguiam ler os astros, eles eram bons em todas as questões, tipo, ler pessoas, dar conselhos políticos, ler os astros. Eles tinham habilidades diversas, né? Que eram como se fossem conselheiros, de alta patente. Mas a, a vestimenta social deles era dos magos, né? Eu vou fazer um feitiço para te matar. Ou fazer um feitiço para fazer a cidade ser próspera. Isso de magos estatais não era tão incomum assim? Mais ou menos. É incomum sim, Maia. É incomum sim. No Ocidente, a partir, tipo, depois da disseminação do cristianismo, não tinha isso não. Até na Grécia mesmo, você não encontrava mago. Tinha sacerdotes, mas não magos. Sacerdotes das diversas religiões da área, mas não magos. O feiticeiro japonês e o feiticeiro chinês são bem específicos. Claro, vai ter outras religiões, né? Mas lá, como fenômeno do governo, é bem diferente. Da deusa Amaterasu, o Shogun Tokugawa poderia orgulhosamente dizer que seu ancestral era um Buda Deus. Na 33ª comemoração em honra à morte de Ieyasu, o monge Kokai, principal ministro religioso do Tokugawa de então, declarou que Ieyasu Tokugawa havia compreendido o verdadeiro ensinamento de todas as escolas budistas ao seguir os ensinamentos de Tenkai. Os caras passavam muito pano, né? Afinal, sair por aí. O zoroastrismo era bem estatizado. Sim, mas a gente não tá falando dessa época, né, caralho? A gente não tá falando. Tem os mag, né? De onde veio o termo mago. Mas, porra, aí você tá pegando do início da humanidade até o dia presente, porra, aí, caralho, aí você pode fazer esse argumento pra tudo. Tudo foi comum em todo lugar, a todo mesmo tempo. Mas não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando desse fenômeno específico em uma sociedade já muito mais próxima da nossa, né?
e metendo espadada nos outros e mandar executar a própria esposa tem tudo a ver com o ensinamento de Buda, não é mesmo? O budismo seria transformado numa religião civil, e qualquer desvio seria considerado uma ameaça contra a unidade nacional. O principal alvo dessas perseguições foi o nascente cristianismo, trazido ao Japão pelos missionários portugueses. Os cristãos foram cruelmente perseguidos e massacrados, Pode ver isso em Samurai X. e um sistema de registro foi criado para reforçar essa religião oficial, fazendo com que o povo a seguisse à força. Esse sistema era chamado Terauki, ou carteirinha de budista. Todo cidadão deveria se registrar no templo local de sua região para obter um documento, provando que você era mesmo budista. E então seria constantemente vigiado pelas autoridades do templo e pelos seus vizinhos, que poderiam denunciá-lo às autoridades, caso você não estivesse sendo um bom budista. O objetivo do Terauki não era apenas combater o cristianismo, mas também instalar um sistema de controle social para obrigar o povo a andar na linha, já que todos estariam sendo constantemente vigiados. A obediência forçada à religião civil garantia uma obediência cega ao regime. Tanto é que o sistema de Terauki continuou ativo mesmo após o cristianismo ter sido erradicado do Japão, perdurando até o fim da Era Edo. O terceiro olho de Buda tornou-se o terceiro olho do grande irmão de George Orwell. Asiático tem um tesão em fazer isso, né? Segundo Suichi Kato, essa estatização do budismo teve como resultado uma rápida secularização da sociedade japonesa. O povo não via mais os monges budistas como homens santos, mas sim como burocratas estatais. E ninguém consegue ter muita fé em um bando de funça. Com efeito, Suichi Kato, em seu livro O Tempo e o Espaço na Cultura Japonesa, diz que, com o tempo, a ideologia da camada social dominante proliferou nas camadas sociais inferiores. E tanto a sociedade citadina quanto a camada dos agricultores receberam sua influência em maior ou menor grau. Contudo, a ética do autodomínio do confucionismo, imposto a partir da classe guerreira, não se interiorizou na sociedade citadina da mesma maneira que na dos samurais. Os critérios confucionistas eram de fora, ou seja, uma ordem exterior. Isto é, enquanto giri, obrigação, opondo-se ao ninjo, sentimento humano, entendido como um valor dentro da sociedade citadina. Os citadinos da era Tokugawa não eram revolucionários. Para eles, o ninjo incluía, por um lado, a paixão, que se voltava para a sua comprovação, e por outro, o hedonismo, que se voltava para o bairro dos bordéis. Seja como for, o que o confucionismo poderia oferecer era uma ordem deste mundo e não a salvação, qualquer que fosse o sentido de noutro mundo. O confucionismo tem muito isso de ordem social, né? Organização de estrutura, de hierarquia, de seguir as regras. Então, tipo, como ter harmonia social e todo mundo funcionar na sua... como uma engrenagem para a gente ter um consenso, uma paz, né? Para tudo, teoricamente, melhorar. A cultura vulgarizou-se. Então acaba sendo isso, né? Tipo, é uma ordem externa que te obriga a agir de uma forma que não necessariamente você quer. E aí, com o tempo, isso pode acabar, junto de outros infinitos fatores culturais, gerar a sociedade japonesa atual, né? Que tem o Kukyo-yomu, que é ler o ar, né? Sentir a atmosfera, entender a situação. Né? Que é... Você vai ter a conformidade social, e aí você vai ter as duas formas de agir no Japão, né? E você vai ter o que você pensa de verdade e o que você acha que é aceitável falar na hora. Ah, e o Roné, que é o que você pensa de verdade, e o Tatemai, né, que é o que é socialmente aceitável dizer. Então, você vai acabar, talvez por causa de todas essas questões,
gerando uma situação dessa, né? Tipo, a ordem social, eu não posso quebrar a ordem social, mas os meus instintos internos, meus desejos internos não são apaziguados. E aí eu viro uma dualidade ambulante. Eu critico as atitudes dos outros enquanto eu mesmo faço coisa pior. E coisas do tipo, né? O que existia, com certeza, já não era o outro mundo, mas apenas o presente. Além disso, se considerarmos que na sociedade citadina não existia um sistema ético absoluto que reprimisse os prazeres sensoriais no presente, é natural que o hedonismo se tornasse uma grande tendência, enquanto as condições materiais o permitissem. Isso sim é a natureza do ninjo e, como tal, ela foi legitimada e não pôde deixar de ser aceita. Como a vida é curta e os prazeres sensoriais mais curtos ainda, o homem vive no presente. Assim, a arte popular voltava-se à natureza, aos temas cotidianos da vida burguesa, aos prazeres da vida e, claro, a sacanagem. Por exemplo, no ukiyo-e, ilustrações pintadas em blocos de madeira, estilo comum na era Edo, dentre os muitos ramos de arte secular que nele se manifestaram, está incluído temas explícitos, isto é, sim, é nessa época que aparece o antecessor do incluindo imagens envolvendo tentáculo. Assim, numa Vale outro vídeo, hein, Gnos Games? Vale outro vídeo. Por que japoneses adoram tentáculos? sociedade onde o controle social era extensivo, a arte tornava-se um ambiente de liberdade. É, faz bem sentido. A válvula de escape, né? A sociedade te amassa tanto com tantas coisas, você não pode fazer nada, você não pode falar nada, você tem que agir. E aí, onde que você pode extravasar? Na arte. E aí sai todo tipo de maluquice para contrabalancear como que no dia a dia não existe nenhum tipo de liberdade, né? Ali podia se manifestar tudo aquilo que era repreendido socialmente. Claro, havia uma certa censura estatal na arte, mas ela se restringia à censura política. Você não podia fazer uma peça de teatro zoando o Shogun. Mas no que tange aos prazeres da vida, as tais paixões que supostamente deveriam ser combatidas para que se pudesse entrar no Sansara, estas estavam Entrar ou liberadas. sair. Sansara é o ciclo, né? Tem que sair do ciclo. Isso criou que se pudesse entrar no Sansara, estas estavam liberadas. Isso criou uma configuração curiosa, de extrema restrição social e extrema licenciosidade na arte. Algo que parece estranho aos ouvidos ocidentais, já que por aqui geralmente as duas coisas estão interligadas. Na verdade, um elemento contraditório contrabalanceava o outro, como o yin e o yang, isto é, dois princípios contrários que não se anulam, mas se harmonizam. O extremo autocontrole exterior impedia que a licenciosidade quebrasse a ordem cívica, e a licenciosidade na arte, por sua vez, impedia que o povo enlouquecesse com a extrema falta de liberdade civil. No Ocidente você também tem muita arte erótica, só que o desenvolvimento disso foi bem diferente, né, do Oriente. E a, a, até a forma que isso era distribuído ou percebido pela sociedade era diferente também, né? Mas eu acho que no momento recente da humanidade, vamos dizer assim, né, nos últimos 30 anos, 40 anos, a, o Japão tem estado muito mais aberto a botar coisas eróticas ou quase eróticas, né? O ecchi, erótico, mas sem nudez, né? O ecchi como um complemento para as coisas do que no Ocidente, que acaba tendo uma divisão bem mais clara de o que é erótico sensual e para um público mais velho e o que deveria ser mais inocente para o público mais novo. Tanto no Japão, isso hoje em dia, né, você vai ter lá o shonen para o garoto de 12 anos de idade com as gostosas, né? Mas a produção
de material erótico explícito dos dois é absurdo, né? Só que as dinâmicas sociais em volta disso são diferentes. E, assim, até os próprios quadrinhos, você vai ter, né, roupas sensuais e tudo mais, cenas mais sensuais, a capa lá da Mulher-Aranha, que é famosa pra caramba e tal. Só que isso, por exemplo, gera toda uma discussão aqui, meu Deus, a sexualização do corpo da mulher. E no Japão, isso, por mais que vá ter alguma coisa, é esmagadoramente recebido como, tipo, bom demais. E as pessoas que não gostam disso acabam, pelo próprio consenso social, ficando quietas. Não é de bom tom falar isso, mesmo que eu ache isso. Mesmo que eu ache o eti ruim, como o consenso social das pessoas é isso, o Tatemai é falar, ah, não, tá ok. Enquanto o Rony dessas pessoas seria tipo, não, não gosto. Acho que é mais as dinâmicas sociais que importam, né? Não necessariamente no- quem tá produzindo mais eti, o Ocidente ou o Oriente. Assim, o conflito clássico do drama japonês é entre Giri e Ninjo, entre o dever social e os sentimentos humanos, assim como já explicado por Kato na passagem lida anteriormente. Tem todo um complemento para isso também, né? Que o Japão é uma sociedade muito mais coletivista. E aí tem um livro de um sociólogo que vai falar vários possíveis motivos para isso, né? E aí você vai ter, né? Ser uma grande ilha, você ter recursos super limitados, depender de trabalho em equipe e tal. Se você é visto como alguém que não vai colaborar, isso bota a sua vida em risco, né? Tipo, aquele cara não vai colaborar, eu posso me fuder se ele não colaborar. Então você sempre chuta para fora essas pessoas que não se adequam. E isso vai gerar o seguinte: todo mundo tem que agir igual o grupo age. Senão, essa pessoa que não age igual o grupo vai botar todo mundo em risco. Essa gera várias questões sociais em relação a isso, né? Claro, uma manifestação que começa num ponto da história, vai se expandindo e mudando até chegar ao presente. Esse tipo de conflito já era o tropo comum nas peças de teatro kabuki e se manifesta até hoje nos animes, como nas Guerreiras Mágicas de Rei Earth, onde o conflito principal da Princesa Esmeralda se dá entre o seu dever como pilar de Sephiroth, o Giri, e seu amor por Zagato, o Ninjo, pois como pilar, ela deve dedicar sua vida rezando pelo bem de Sephiroth, ou o país se destruirá, já que a vida naquele mundo só se prolifera por intercessão do pilar. No momento em que ela cultiva sentimentos e desejos pessoais, estes começam a interferir na sua missão. Essa configuração aparentemente contraditória se torna mais compreensível quando entendemos que a sociedade japonesa tem o eixo moral baseado na vergonha. Como explica Eiko Ikegami, o japonês é um povo muito preocupado com a sua imagem pública, com o que pensam dele os seus pares, traço É um pouco disso, né? herdado do conceito de honra, tão caro aos samurais. A sua honra é o seu prestígio público. Assim, ele é um dos principais motores para te impedir de cometer atos vis. Afinal, os outros vão te julgar. Você será desonrado. Esse medo de ser desonrado se dá pela sociedade japonesa ser mais voltada para o coletivo. O seu eu se manifesta em conjunto com o todo. É sendo reconhecido e se integrando com a sociedade que você se realiza como indivíduo. Assim, se você for marcado como escória, bom, a sua vida acabou. A ponto de que lá, tipo, se você comete um crime, sei lá, você matou alguém. Até os pais são brutalmente culpados, né? Tipo, o bairro vai, sei lá, jogar pedra na casa, vai mandar eles saírem, vai, tipo, xingar, cuspir nos caras. E você é visto como vocês foram uma falha também, né? E aí tem outras ramificações no comportamento social deles disso. Mas essa configuração tem um porém. Então, tipo, seu filho matou alguém, você não é mais bem-vindo nesse bairro, vai embora. Sua família, né? Eles vão, tipo, destruir sua família também. Não vão excluir, enfim, eventualmente vai ficar insuportável você morar ali. Que assim, até certo ponto faz muito sentido, então eu também não gostaria, não. Acabou. Mas essa configuração tem um porém. Se o grande medo Conversando com um colega, ele disse que entre quatro paredes ninguém se importa. Exatamente. E é o que o vídeo está comentando, né? Sobre essa questão. Quatro paredes o negócio fica doido. Por quê? Porque é o momento onde você não precisa ter
mais do tatemai, não precisa ter mais a função social, é só desejo e instinto. É ser mal visto pelos outros. Ora, basta fazer os atos vergonhosos entre quatro paredes. Aí. O problema, então, não é você ser um tarado. Não. O problema é que os outros saibam que você é um tarado. Por esse motivo, é comum que o japonês não diga em público o que ele realmente pensa, caso julgue que isso não será bem visto pelos demais. É o que a gente comentou. Essa divisão entre um dever que é apenas exterior e uma licenciosidade interior oculta é um tropo muito comum em animes, com vários personagens que, ao mesmo tempo, são figuras de autoridade extremamente estritas, que impõem regras à força, mas que também são completamente pervertidos por dentro. Um exemplo claro é a Miko Ino de Kaguya-sama, que policia o comportamento dos outros com mão de ferro, querendo impor regras cada vez mais rígidas para os alunos, que odeia qualquer tipo de desvio da norma. E ainda assim, é uma tarada de mente suja. Para observar, ela é sempre a primeira em pensar alguma besteira de cunho sexual no grupo. É ela que fica ouvindo áudios indecentes na escola. Outro exemplo é a diretora do reformatório de... Isso é bem comum, né? Exatamente, é um tropo bem comum, tipo, que até tem ponto na realidade, né? Que acuse-os do que você faz, né? Acuse-os do que você é e diga que eles fazem o que você faz. Então é tipo a projeção, né? Sukebandeka. Tá, esse aí eu citei só pra fazer Porque propaganda. Bandeka é um mangá que o Kurumada foi inspirado a fazer a história de delinquente? Não tem uma parada assim? Eu tô confundindo. Exemplo é a diretora do reformatório de Sukebandeka. Tá, esse aí eu citei Ou só esse é outro que a gente viu na live um dia, que era uma delinquente também. pra fazer propaganda, leiam lá. Ou então o estereótipo do velho mestre tarado que a gente encontra no Mestre Kami e no Jiraiya. Talvez essa dualidade japonesa também explique a proeminência de outros tropos de personagens com um comportamento duplo, como a tsundere, a kudere, etc. Onde o personagem é de um jeito por fora e por dentro de outro. Isso ajuda muito narrativa, inclusive, né? Porque você. Contradições intencionais em personagens são muito boas, ajudam muito a desenvolver e aprofundar um personagem. Personagens também são expressões do yin yang, da harmonia entre os contrários, da unidade que existe entre os opostos. Em resumo, o extremo controle social do shogunato, somado à instrumentalização burocrática da religião, moldaram a arte e o comportamento do povo japonês, que se tornou duplo, dividido entre o dever exterior e o desejo humano interior. Isso acelerou o processo de secularização da cultura, abrindo margem para que a arte se tornasse mais licenciosa. Ela se tornou o espaço fora da ordem social ríspida, onde se poderia dar vazão aos impulsos interiores mais reprimidos, E aí, Nero, o que bem-vindo. incluía, desde aquele tempo, o impulso erótico. A arte erótica daquele tempo, então, é precursora do erotismo que vemos no mangá moderno, pois ambos nascem de uma mesma raiz sociocultural. Bom, agora que nós já terminamos a explicação histórico-social, é hora de falar de aesthetics. Aqui no Gnose Games, nós não achamos que A gente viu um vídeo sobre Momonoware, agora eu lembro. Esqueci o que estava escrito ali. Momonoware. A gente viu um vídeo sobre isso, basicamente, na live de ontem. Deve sair no YouTube eventualmente. A gente comentou sobre essa questão aí. as coisas podem se reduzir a só fatores sociais. Não, são as ideias que movem a história. Então é preciso abordarmos também as origens intelectuais do ecchi. Sim, nós vamos falar do filósofo do ecchi, mais ou menos. Esse é Motori Norinaga, um dos mais importantes estetas da história da arte japonesa. Famoso pela sua leitura do Genji Monogatari e suas colocações quanto ao papel da arte. Tendo vivido de 1730 a 1801, ou seja, bem no meio da Era Edo, ele é uma peça importante para entendermos o pensamento artístico daquele tempo e a sua influência na arte atual. Para Norinaga, a essência da arte é o mononoaware. Caralho, droga. Mononoware. Mononoware. O pathos, ou o espírito das coisas.
É preciso deixar claro que, na concepção corrente, Mono no Aware está muito relacionado com a beleza melancólica do mundo, a transitoriedade de todas as coisas. Como toda beleza é, no fundo, efêmera e limitada. Mas ao invés dessa transitoriedade ser vista como um desastre, ela é vista como parte integral do belo. As flores de cerejeira são belas justamente por serem limitadas. E o sentimento trágico que a sua finitude traz é parte da experiência estética. Pensa bem, se você tivesse a mesma experiência de vencer um campeonato de futebol todos os dias, de forma que essa experiência nunca acabasse, ela seria mesmo especial? O fato de que o evento ocorre apenas uma vez e então desaparece no mar da memória é parte daquilo que traz àquela experiência um sentimento único, é o que torna ela especial. Mas a definição que Norinaga nos provê aqui é diferente desse sentido moderno. É que tem esse sentido que ficou muito popular, né? Tipo, da impermanência das coisas, do fato de elas vão ser destruídas, vão desaparecer. Mas tem outro, né? Que tipo, é você conseguir. A gente tava conversando disso no vídeo passado, né? É você transmitir a essência e a sensação do momento para outra pessoa. Né? O artista conseguir captar a experiência do momento e, através da arte, transmitir essa experiência também. Né? E faz uma outra articulação de Mono no Aware. Para Norinaga, as pessoas, objetos, eventos e momentos possuem um certo espírito, um certo pathos que lhe é próprio. E é quando nos integramos a esse pathos que podemos sentir o espírito das coisas, conhecer a sua essência e nos conectar com ela. Diz ele que Aware é, em essência, a expressão de um forte sentimento do coração. Em tempos posteriores, essa palavra passou a ser usada para se referir meramente a um sentimento de tristeza, mas essa é apenas uma única faceta do termo. Aware era originalmente uma exclamação, expressando qualquer sentimento sincero. Com base nessa interpretação, Norinaga defenderá que expressar o Mono no Aware é a essência da arte, usando como exemplo a obra Genji Monogatari, um clássico da literatura japonesa. Ele também criticará as interpretações budistas e confucionistas da obra por seu foco excessivo na moral. Calma que a gente já vai chegar lá, né? Assim, o velório possui um sentimento próprio, preciso, associado àquele evento, do qual todos os seus membros compartilham. Eles participam desse espírito e são imbuídos do mesmo sentimento, da tristeza de se perder quem ama, do luto. E a única forma de sentirmos também esse pathos é nos conectando ao espírito do evento. O mesmo acontece quando rimos de uma piada que outra pessoa contou, ou nos alegramos de suas conquistas, ou consolamos suas mágoas. É essa conexão humana entre os espíritos que torna o sentimento comum possível. O artista, nos diz Norinaga, é um homem capaz de conhecer o espírito das coisas. Ele se imbui dele, se conecta com o mundo, ele é invadido pelo pathos, e então ele produz uma obra de arte que reflete... Tô deitando aqui que eu tô de... Acabei de jantar, tô de buchinho cheio. Tô mal confortável aqui, vendo vídeo bom, alimentado, confortável. perfeitamente esse espírito absorvido. É como se ele respirasse o aroma do seu alvo, enchesse o peito de sentimento e depois expirasse tudo no papel, dando vazão artística ao espírito absorvido. Um excelente exemplo desse ideal artístico de Norinaga está no relato de Hayao Miyazaki, explicando como teve a ideia para fazer a icônica cena da viagem de trem na Viagem de Chihiro. Miyazaki Famosa nessa viajava entrevista. muito de trem por causa de seu trabalho. E a experiência de viajar muito lhe deu um certo sentimento específico. E esse sentimento, esse Mono no Aware de viajar de trem, que ele queria transmitir na cena do filme. A audiência, ao contemplar essa cena na Viagem de Chihiro, sente o mesmo pathos que Miyazaki sentia. É como se ele capturasse o espírito do viajar de trem e jorrasse-o na cena do filme. A prioridade que Norinaga dá ao pathos fará com que ele defenda que não há espaço para fazer julgamentos morais na arte. Segundo ele, a moral serve apenas para manter a ordem social e, portanto, deve apenas julgar os comportamentos humanos.
Mas a arte não envolve nenhum ato social real. Afinal, nada ali aconteceu de verdade, né? Logo, não faz sentido que se faça julgamentos morais a partir dali. Vejam, aqui o Norinaga não está Você pode argumentando fazer julgamento moral do personagem, mas você não pode. Acho que você não pode fazer julgamento moral necessariamente do autor, né? apenas contra condenações moralistas feitas à arte, que, no seu tempo, eram comumente feitas pelos mestres budistas e confucionistas. Aqui ele está argumentando contra qualquer juízo moral feito a partir de uma obra, que é uma posição extremamente difícil. Afinal, as situações fictícias que ocorrem numa obra de arte não são análogas às situações reais? E se uma pode ser raciocinada moralmente, por que não poderia o seu análogo? Bom, é que para Norinaga, a arte se resume apenas ao sentimento, e sobre sentimentos não se pode fazer argumentos. Ficou ele apenas nos devendo explicar por que devemos aceitar uma restrição tão enclausurante. Seja como for, tal restrição resulta que os objetos mais propícios para serem retratados na arte serão aqueles que causem as paixões mais intensas. Ah, em rede social, né, a gente estuda um pouco disso. Raiva e excitação, né? A excitação pode ser o riso, mas pode ser o sensual também. Então seria raiva, revolta, né, essas coisas, e excitação. E esses serão, segundo o próprio Norinaga, a violência e o erótico. É basicamente a mesma coisa, né? Melhor, zangue zorrando e mulher sem roupa. Essa última frase, inclusive, resume o plot de incontáveis animes. Berserk, zangue Cara, sacanagem. zorrando e mulher sem roupa. Sacanagem, pô. Não, mas realmente, pra galera na internet, Berserk é tipo isso mesmo. E nos ajudam a entender não só o excesso de erotismo nos animes, mas também o excesso de violência. São os dois polos que causam o maior pathos: o ero e o guro. Perdão, eu não podia resistir à piada. Mas é interessante notar que, novamente, estamos diante de uma polaridade de opostos: a vida e a morte. A violência é presságio que invoca o medo da morte. É verdade, né? O início e o fim. O erótico é o chamado para a produção da vida. O encontro entre as duas paixões é o produto de uma tensão de vida e morte. Isso aí é uma percepção artística muito interessante, né? Por isso que o Battle Hentai será o maior jogo de todos os tempos. De síntese entre as O duas. Battle, a violência, e o Hentai, que é a sacanagem. Zangues Dohana e mulher sem roupa. Duas primordiais paixões humanas. Um último ponto importante do pensamento de Norinaga é que, para ele, todo homem é, no fundo, feminino. Ui! Calma. Não Chat, todos vocês são fanboys. é esse sentido de feminino. Feminino e masculino aqui querem dizer yin e yang, passivo e ativo, solar e lunar. O que Norinaga quer dizer é que todo homem é sensível por dentro. Por mais que o dever lhe chame a ser rígido e estoico, isso seria apenas uma exigência social exterior e não uma característica interior. Essa divisão coaduna com a sua compreensão de que a moral é apenas exterior. É para manter a ordem social. E a ordem é a manifestação do sentimento interior, estranho a essa ordem. Reparem bem, essa configuração da ordem exterior e do sentimentalismo interior é a mesma que já se encontrava presente na estrutura social da Era Edo. Norinaga está meramente formalizando aquilo que ele já observava no seu meio. A ordem estrita é exterior, e a arte é o lugar que dá vazão ao pathos interior, que não pode se manifestar socialmente. Para recapitular, o artista, então, deve capturar o pathos de um certo objeto ou situação. Ele se imbui de seu espírito e, então, produz uma obra que manifeste esse mesmo pathos, esse mesmo auaré. Como as situações que geram mais auaré são as de paixões intensas, é natural que tal filosofia da arte se volte para a violência extrema e para o erotismo. Norinaga ainda articula uma teoria estética
que separa a moral da arte, dando justificativa para que essa possa transgredir as leis morais. Por isso que tem um monte de música de sertanejo universitário que fala sobre ser corno. Existe violência maior do que essa. Sem que haja algum tipo de negação ou desconstrução, posto que a transgressão não nega o papel da moral, nem nega a verdade de suas regras, apenas pressupõe que a arte lhe escapa ao escopo. Essa articulação será vital para justificar intelectualmente uma arte liberal, tanto na violência quanto no erotismo. Uma arte baseada nas paixões intensas. E é nesse espírito, meus senhores, que as saias hão de se levantar e os melões hão de chacoalhar. Agora sim, podemos falar de mangá, estando munidos da base histórica, social e filosófica do ecchi. Eu não acredito que eu disse essa frase. Todo mundo, aí, 23 minutos e 54 segundos de contexto, de estudo, de filosofia da arte para falar de saia e calcinha. Está na hora de mostrarmos como ele se popularizou de fato. Pode parecer chocante, mas até o final dos anos 60, não havia esse tipo de erotização em larga escala na indústria de mangá. Para deixar claro, já haviam temas eróticos nos mangás japoneses, mas eles eram restritos ao Gekiga, o mangá para adultos. Os mangás shounen não tinham esse tipo de coisa. Nem tinha regra, né? Só estavam meio que tateando as paradas. Era a época do grande descobrimento das coisas aí, né? Pois entendia-se que não era algo apropriado para as crianças. Mangakás consagrados como Tezuka e Shinomori chegaram a escrever histórias com temas eróticos, mas elas eram restritas aos adultos. Nas suas obras publicadas em revistas shonen, não se encontravam tais coisas. No entanto, isso não era uma regra, uma lei imposta pelo governo japonês. Era apenas uma convenção. Então, bastaria que surgisse um sujeito corajoso, um homem ousado o suficiente para quebrá-la, para abaixar as saias, para mostrar tudo. Levantar a saia, né? Levantar a saia e baixar a calça. E ele apareceu, meus senhores. Em 1968, um homem quebraria esta regra, criando o primeiro mangá publicado numa revista shonen com cenas de ecchi. E esse homem é Go Nagai. Ele mesmo, o criador de Mazinger Z, Devilman e Cutie Honey. É tipo, não só satisfeito de ser o pai do ecchi, ele também é pai do mecha moderno e pai dos seinens modernos também. O cara é simplesmente pai da indústria moderna. Esse último bem mais dentro do tema do vídeo. Naquele tempo, a Shonen Jump era uma revista nova, sem público estabelecido, e a competição era forte, com revistas rivais como a Shonen Sunday e a Shonen Magazine, tendo base formada e histórias de peso em seu catálogo, como o clássico Ashita no Joe. Assim, os editores da Shonen Jump queriam estrear a revista com algum mangá bombástico, conseguisse boa repercussão e atraísse o público, que fosse ousado e diferente do resto. Nesse espírito, Go Nagai recebeu carta branca para fazer o que quisesse. E você já... Pô, época boa, né? Imagina a Shonen Jump chega assim pro autor e fala, pô, carta branca, faz o que você quiser aí. A gente banca. Porra. imagina. Cadê a ousadia e a alegria da Shonen Jump? Cadê? Eu quero essa Shonen Jump de volta. Para fazer É o pai do Mahou Shoujo também, pô, o cara não cansa não, porra. Quantos filhos que ele fez? o que quisesse. É pai de tudo que é moderno, pô. E vocês já imaginam o que saiu. Foi assim que nasceu Harente Gakuen, de 1968, vulgo o primeiro ecchi. Harente Gakuen seria algo como a escolinha sem vergonha. E daí já se imagina o tom. Nossos protagonistas são dois alunos do fundamental que estudam na escola Harente,
uma escola sem regras, onde os professores são todos loucos e tarados, ninguém quer saber de estudar. Com um monte de criança, meu Deus, isso não pode ser verdade. Regras, onde os professores Mano, que medo! Assustador. são todos loucos e tarados, ninguém quer saber de estudar. Deixa eu ver. Ó, a gente tem umas gatinhas ali, não temos? Isso não deixa você feliz, chefe? Eu gosto dessa escola, parece que eu vou curtir aqui. Mas elas não são nada mais do que pirralhas. Elas ainda não têm nenhum charme feminino ainda. Mesmo assim, em pouco tempo, né? Eventualmente elas vão crescer vão crescer grandes e peitudas, né, chefe? E os alunos só ficam fazendo sacanagem na escola o dia inteiro. Ou seja, é uma típica escola pública brasileira. Segundo o próprio Gonagai, a ideia para o mangá surgiu de suas reflexões quanto ao fato da sociedade japonesa ser muito baseada na vergonha, o que é verdade, como já vimos anteriormente no contexto, presta atenção na crítica social foda. típica escola pública brasileira. Segundo o próprio Gonagai, a ideia para o mangá surgiu de suas reflexões quanto ao fato da sociedade japonesa ser muito baseada na vergonha, o que é verdade, como já vimos anteriormente no vídeo. Assim, caso já... Aqui, ó, o que eu desenhei não era eroticismo, não era erótico. Não era sobre erotismo. Era sobre a cultura da vergonha no Japão. Os personagens querem mostrar o que eles têm, mas eles ficam muito envergonhados de fazer isso. É sobre o cabo de guerra entre homens e mulheres. Eu queria que essa vergonha fosse o erotismo das histórias. Os japoneses perdessem a vergonha, a ordem social japonesa cairia imediatamente. E é exatamente esse contrafactual que Gonagai está construindo. Não, o mangá fez tanto só se teve live action, tá? A escolinha sem vergonha teve live action. O de um Japão sem vergonha, sem o elemento ordenador que mantém o Nihonjin na linha, o Yang exterior, o Giri, deixando o Yin interior, o Ninjou, totalmente liberado. Num certo sentido, o mangá de Gonagai cumpre um papel de desmascaramento do povo japonês, tirando a faceta ordenada e mostrando o que há por dentro. O mangá logo fez sucesso com a garotada à flor da puberdade. Era a primeira vez que um moleque de 10 anos conseguiria ver uma menina de anime seminua numa revista da banca sem ser julgado pelos adultos, já que ele estava lendo um simples volume da Shonen Jump, e não uma revista Playboy. Um testemunho interessante do impacto que o ecchi de Gonagai teve na garotada se encontra no pós-fácil da edição brasileira de Kyuri Honey, que eu comprei para estudos. O Meiaki Hirayama, um escritor japonês, comenta então que, naquele tempo, a nudez era caracterizada como coisa para adultos, mas o menino tem curiosidades e tem vontade de ver essas coisas desde criança. Só que se ele expressa isso com sinceridade, leva um tapa na cabeça e é levado para o hospital, sem contar que as garotas da escola vão te chamar de tarado. Por isso, era preciso uma desculpa para poder ver a nudez. É o famoso "estou lendo este mangá pela história". Essa aí é lendária, pô. Até hoje é utilizada como uma das técnicas mortais na internet, pô. E as obras do mestre Gonagai proporcionam essa desculpa impecavelmente. É admirável a sinceridade do homem. Obviamente, essas cenas de ecchi geraram uma reação negativa dos pais, que não estavam acostumados a ver esse tipo de conteúdo em mangá shonen. Mas a situação ainda iria ficar mais quente. Ué. Naquele ano de 1969, um comercial de televisão ficaria muito famoso, o Moretsu, comercial de uma petroquímica, a Maruzen Oil. Nele, a modelo Rosa Ogawa pilota um carro e depois o vento passa e levanta a sua saia.
provavelmente inspirando-se naquela foto famosa da Marilyn Monroe. E ela diz: "Ah, Moretsu. Moretsu seria um sentimento intenso, mas, dado o contexto, seria melhor traduzir como muy caliente." O comercial viralizou e gerou, no ano seguinte, de 1970, uma pegadinha chamada Moretsu Goku, brincando de Moretsu, que consistia em fazer o comercial acontecer com a sua vítima de pegadinha. Gonagai, aproveitando-se da febre do comercial, colocou um capítulo em Harem Gakuen, também intitulado Moretsu Goku, Vamos ver aqui. colocou um capítulo. Ô Moritsu, tá. O xixi, ele tá rindo, né, da TV. A TV tá. Tá, tipo. Falando. Byuin. Ara Moretsu. Tá. Aí ele. O xixi. Aquele comercial que ficou popular. Vai falar, os garotos estão levantando saias. E agora é chamado de Moretsu. Uhihihi. É, porque a Mami-chan é muito bonita. Ela tá falando em terceira pessoa, né? Porque eu sou muito bonita, todo mundo tá me fazendo comigo, né? Levantar a saia? Parece legal. Ui. Título em Harem Gakuen, também intitulado Moretsu Goku, onde as personagens da escolinha saem por aí levantando as saias das garotas da turma. Eu senti. Deu vontade de levantar minha mão assim. Aí a menina aqui. Ei, o que você tá tentando fazer, seu pervertido idiota? Aí, Jubei. Você. You look good, você tá bonita, você tá bem vestida. Aí o outro tá falando, meu coração tá batendo. Aí não faça coisas estúpidas, Yamagashi-kun. Você deveria, né, saber melhor, ter bom senso, né? Você devia ser mais inteligente. Aí, boss, eu tô sentindo um novo tipo de fascinação, de interesse, de vício. Aí ele, vamos fazer mais vezes. O cara é igual favelado. Qual que era o número? Paçoca? Tá igual o Paçoca, mano. Sim, meus senhores, esta é a primeira vez na história do anime mangá que uma menina de anime teve a sua saia levantada. O sucesso do comercial e do mangá levaram a um surto de levantamento de saia nas escolas do Japão. Em 1970, Época boa. Cara, as meninas tinham que abaixar a calça dos caras também, pô. Igualdade. Isso aí, viva o ensino médio eti. Se levantar a saia da menina, a menina abaixar a sua calça. Daqui a pouco tá todo mundo se divertindo. Pô, aproveitem a oitava série, pô. vários moleques de diferentes escolas em todo o Japão começaram a levantar as saias das suas colegas de classe em massa, influenciados pelo comercial e pelo mangá de Gonagai. Era a febre do Moretsu Goku. Obviamente, isso deixou os professores e pais de cabelo em pé. Os caras abaixavam as calças dos outros na minha escola, mas um cara abaixar a calça do outro cara não é legal. O legal é a menina abaixar a sua calça e você levantar a saia dela, pô. Isso aqui é o complemento mais aberto para aventuras do que esse. É, isso é um plot de uma história de comédia, né? Um et de comédia, que é basicamente a escolinha da sacanagem aí do Gonagai, pô. Nossa, no Beta Hentai vai ter. Vou botar tudo no Beta Hentai. Vai virar uma maçaroca do caralho. Os garotos foram. Isso deixou os professores e Na minha escola, as meninas roubavam as coisas dos meninos, escondiam nos peitos, e a gente pegava. E elas batiam na gente, época boa. Porra, mano. Aí tu viveu o hack, porra.
Caralho. Na minha escola não teve isso, não. Na minha quinta, oitava série, o máximo que teve, as garotas gostavam de. por- Dependia das garotas, né? Tinha o garoto popular, o surfistinha lá. Aí tinha as meninas que ficavam em volta dele. Mas dos outros, assim, as garotas gostavam de, pra ficar próxima, né? Brincar, né? Igual anime que você vê, né? Tipo, de bater, as coisas, né? Os garotos implicavam, as meninas se revidavam. Então, assim, ah, coisas, não vou falar. Fica quieto. Pais de cabelo em pé. Hoje em dia tem roleta russa de piroca. Que isso, meu amor? Que isso? Que isso, cara? Porra é essa? Como assim, cara? Porra é essa de roleta de. Que isso, cara? Não, aí já tá. Aí eu vou virar um velho conservador, porra. Aí eu vou virar um velho conservador. Como assim agora tem roleta russa de falos? Eu vi uma reportagem sobre isso. A menina não sabia quem era o pai. O quê? Não, pera. A roleta russa de falo é na. É tipo, a menina tá lá, e aí cada um vai, tei. Aí depois vem o outro, tei. Aí depois vem o outro, tei. Meu Deus. Sim, é sério, mano. Aconteceu? Não. Não, não pode ser verdade. Eu acabei de virar uma senhora conservadora de 75 anos de idade. Que isso, cara? Sim, ela ficou grávida e não sabia quem era o pai. Meu Deus. Tipo, já é demais, gente. É pra ficar no eti, não no hentai, entendeu? É pra ser brincadeirinhas inocentes com um toquezinho ali de tipo, vontades, mas não é pra ser um negócio maldoso assim. Mas quando eu tinha 15 anos, uma menina me chamou da casa dela depois da escola. Eu fui, sentei na sala. E ela foi no quarto pegar algo. Quando ela voltou, ela tava nua. Ela perguntou: Você quer? Eu peguei minhas coisas e fui embora, porque eu pensei que ia dar merda. Fui beta? Depende da situação, né? Depende de um monte de coisa. Você tinha é, proximidade com a menina? Você tinha conforto com a menina? A casa ia estar liberada num tempo bom? Você tinha camisinha? Você tinha controle para não ser um idiota? Você pode ter sido beta, mas também pode ter salvado a sua vida de ter um filho com 15 anos de idade. Entendeu? Cara, mas não, a gente. Não, ensino fundamental não é para ter. Tudo bem que quando tava na oitava série, alguns amigos meus já tinham transado, porque, né, frio é uma loucura. Mas é pra ter, tipo, brincadeirinhas, né, cara? Brincadeirinhas, inocência, porra, o início das coisas. Não é pra isso, tá ligado? Isso destrói toda a infância, cara. A quantidade de problema psicológico que essas pessoas vão ter é incontável. É incontável, incontável. Não é pra ser assim, tá ligado? Tudo tem seu devido tempo. Os garotos foram punidos, mas era preciso achar um culpado. Quem foi que levou as crianças para o mau caminho? E a culpa caiu sobre o mangá do Gonagai. Associações de pais e mestres fizeram movimentos para proibir o mangá Harente Gakuen, ou ao menos para subir a classificação indicativa da revista. Ele chegou a ser proibido em algumas escolas, e mesmo até em alguns distritos do Japão. Disse também. Sério que você não viu essa reportagem? Foi no abril do ano passado. Eu não vejo reportagem, eu não vejo jornal, eu não vejo nada. Nada disso influencia muito minha vida, eu tô focado no meu trabalho, nas minhas coisas, sabe? Resumindo, é isso. Desde quando eu parei de ver notícia até hoje, não fez diferença nenhuma na minha vida. Na verdade, só melhorou. Escolas, e mesmo até em alguns distritos do Japão. Disse também que em algumas escolas teriam sido organizadas queimas de mangá, onde os mangás do Gonagai foram postos numa fogueira e destruídos na frente dos alunos. Mas eu não consegui achar nenhuma fonte confiável quanto a isso. Então,
é possível que essa queima de fogueira seja mito. A discussão foi parar no parlamento do Japão, na sessão do dia 3 de março de 1970. Tawara Moeko, comentarista social convidada a discursar no parlamento quanto ao orçamento fiscal daquele ano, falou do mangá. Em seu discurso, ela defendeu a necessidade de se promover a educação sexual nas escolas, citando o mangá Harente Gakuen nominalmente, como exemplo de exposição precoce que as crianças estavam tendo a temas sexuais, e que isso estava levando aos casos de levantamento de saia, relatando inclusive que o seu próprio filho teria levantado a saia de uma menina na escola por influência do mangá. A culpa é do mangá, né? A culpa é do mangá. O mangá bota as crianças em controle mental. Alguns canais de TV chegaram até a organizar debates entre o Gonagai e os pais. Gonagai versus 30 faz. Cara, não. Você tá ligado que a internet é só uma cópia da TV japonesa, né? A TV japonesa já tinha React. Já tinha. Tipo. Influência, já tinha tudo. De programa de variedades. Gonagai versus 30 paz. A internet é só uma cópia da TV japonesa. Das crianças chegaram até a organizar debates entre o Gonagai e os pais das crianças. Como se o Nas nunca tivesse feito Antônio Nunes. Eu fiz o Antônio Nunes. Antônio Nunes! Tinha Antônio Nunes, tinha Pedala Robinho. Caralho, mano, a quantidade de tapa que a gente deu no pescoço dos outros falando Pedala Robinho. Caralho, assim, o ponto é, Pedala Robinho não tinha nada. Assim, não aconteceu, tipo, alguém fez um e simplesmente virou Pedala Robinho pra todo lado. Então, assim, as crianças só querem uma desculpa pra fazer algo que elas já queriam. A criança já tem vontade de cair na porrada, de fazer putaria, só que ela não tem desculpa. Mas a partir do momento que as regras sociais estão mais maleáveis, ela vai lá e vai fazer. Né? Então, se tá todo mundo fazendo, porra, dança do Siri, você vai fazer, cara. Nossa, que negócio de idiota, cara. Dança do Siri, mas tá fazendo. Caiu a câmera. Vou aproveitar para reposicionar ela. Então, assim, não é a... Não é o... Como pode dizer? Não é a dança do Siri, que tá todo mundo fazendo a dança do Siri, porque a dança do Siri é muito legal. É porque virou uma questão de mimética social, pô. É isso. Onde, segundo o próprio Gonagai, rolava gritaria e uma vez ele até ficou com medo de apanhar. Infelizmente, eu não achei as gravações desses programas, mas eu queria tanto, pô, seria tão bom ver um negócio desses. Para ser mais preciso, é preciso reconhecer que essa, entre aspas, brincadeira de se levantar as saias das meninas é antiga no Japão, existindo já desde a era Edo. Não, eu não tô brincando. Já havia, na era do Japão feudal, na região de Osaka, uma brincadeira entre as crianças chamada Oidomakuri, que consistia-se em levantar a parte de trás do kimono de uma menina e dizer a frase Kyou wa 25 nichi Oidomakuri wa yatta. Hoje é dia 25, o Oidomakuri foi feito. Oido é um termo arcaico que quer dizer a traseira feminina. E Makuri quer dizer revelar levantando. Ou seja, é o desvelamento da traseira feminina. Vai se fuder, Japão. Puta que o pariu, man. Intancável japonês. Essa prática perdurou mesmo na eras Meiji e Showa, com relatos de meninas sofrendo esse tipo de abuso, né? Até o pré-guerra. Assim, o caso do Moritsu Goku não era uma novidade. A questão foi o número massivo de casos. É importante esclarecer também que o Moritsu Goku foi praticado por crianças, por meninos estudando no ensino fundamental ou ainda menos, não havendo a participação de adultos. Isso. Tem que ser, pô, ensino fundamental, inocência, tipo, bobeira e tal.
Não é, a partir do momento que vai pro ensino médio, já começa a ficar errado. Entendeu? Já dá errado, aí, porra, deixa na inocência, na bobeira da criança. Não vai botando adolescente e jovem adulto e adulto na parada, não. É Parece moleque que sendo algumas idiota, né? As garotas baixando as calças. É isso. Não é pra ser mais do que isso, não. Senão já vai dar tudo errado. menos, não havendo a participação de adultos. Parece que algumas mulheres adultas também foram alvos das crianças, embora a maioria das vítimas fossem outras crianças da mesma escola. Também há relatos de que meninas começaram a revidar, Aí, abaixando a calça dos meninos de volta como vingança. aí sim. Deve-se pontuar também que a febre da prática durou apenas durante aquele ano de 1970. Logo a coisa voltou ao normal. E claro, as crianças que fizeram isso foram sim duramente punidas pela direção da escola. Parece mais então que essa foi uma espécie de trending viral pré-internet, como aquelas brincadeiras idiotas que aparecem vez ou outra e viralizam no TikTok, e aí um monte de imbecil fica fazendo, como aquele plank que o pessoal deitava em lugares cada vez mais perigosos, não sei se vocês lembram, ou aquele desafio de apertar o abdômen até desmaiar, ou pegadinhas imbecis que os jovens inventam. A Mas baleia no azul é o fim, mais idiota de apesar todos. da insistência dos pais e dos Nem professores, o existia. movimento anti-eti no Japão fracassou sem atingir nenhum resultado. Gonagai continuou publicando na Shonen Jump e o eti tomou conta do mercado e se espalhou pelo manga shonen a rodo, como existe até hoje. Para entendermos por que o movimento fracassou, teremos de especular um pouco, pois há pouca informação sobre o assunto. Por exemplo, eu não consegui achar muitos relatos mostrando o ponto de vista dos pais e as falas deles sendo citadas diretamente. Assim, teremos de trabalhar com causas prováveis, não com algo muito exato. O primeiro fator que causou o fracasso do movimento eti, ou que pode ter causado, é a hipocrisia. Muitos dos pais que ficavam de cabelo em pé ao ver as roupas debaixo das moças à mostra no mangá do seu filho eram eles mesmos assíduos consumidores de. O papai achava um absurdo o seu filho ler um mangá eti onde a menina mostrava o peitinho. Mas ele podia ler a sua revista adulta de tentáculo sem nenhum peso na consciência. Mas também tem idade, né? Vamos com calma aí. Tem a idade, tem a idade. Tudo tem idade. Algumas crianças escreveram cartas para a Shonen Jump relatando a hipocrisia de seus pais. O que, claro, não passa muita credibilidade ao movimento. Segundo, o movimento parece ter sido mais passional que racional. O caos criado pelo Moretsu Goku, as reportagens de jornal, as meninas sofrendo com o assédio, tudo isso contribuiu para que os pais entrassem em pânico e exigissem medidas mais drásticas. Mas, passado o susto, depois que tudo se acalmou, que as crianças foram punidas e que a febre do Moretsu Goku passou, provavelmente o movimento perdeu força, pois ele não era sustentado em argumentos éticos fortes, numa tese sólida e princípios claros, mas em pânico moral, e esses surtos sociais sempre passam. O único país onde leis são formuladas rapidamente, sem nenhum respiro para que se pense racionalmente, tudo com base em pânico moral, Brasil. é o Brasil. Óbvio. Pode ter certeza. Se esse caso do Moretsu Goku tivesse acontecido no Brasil, os nossos bravos deputados teriam prontamente criado leis de censura para o mangá no dia seguinte. E mais uns 30 quilos de regulação estatal para estrangular a indústria nacional de quadrinho. É O terceiro e último ponto algum tipo de imposto e alguma forma nova de arrecadar dinheiro pro Estado. Obviamente, assim. é a indústria nacional de quadrinho. O terceiro e último ponto é a própria aparição pública de Gonagai. Muitos pais tinham a impressão de que Harente Gakuen estava sendo escrito por algum tipo de velho, tarado e degenerado. Mas, quando Gonagai aparecia na televisão para defender o seu mangá, o que se via era mais um japonês polido e inofensivo como todos os outros. Gonagai era jovem, estava na faixa dos seus 20 anos, e seu jeito contido acabava ganhando a confiança do povo. Gonagai conta que certa vez, uma das mães, que foi ao programa para xingá-lo, acabou por pedir um autógrafo dele depois da gravação. Isso fez Gonagai pensar
que muito da gritaria que ocorria durante os debates era apenas simulada para dramatizar o bloco e aumentar a audiência da televisão. Um hater, Assim né? como ocorre no Caso de Família e no programa do João Kleber por aqui. Isso nos sugere que talvez esse movimento não era tão sério assim. Esses pontos, aliás, se ligam à análise social que nós fizemos antes. Os pais queriam impor regras morais nos filhos, mas não as seguiam em privado, já que a moral baseada na vergonha faz com que ela seja, muitas vezes, seguida apenas exteriormente, mas não entre quatro paredes. O enfoque ético na ordem social torna difícil de se articular uma base sólida para se questionar a imoralidade na arte. Assim, acaba que as preocupações dos adultos eram todas quanto à ordem pública. E, finalmente, como a sociedade japonesa se foca muito em aparências e na boa ordem, na polidez entre os seus pares, a postura pública de Gonagai foi o suficiente para salvar a sua imagem. Entretanto, é preciso pontuar que, apesar do fracasso geral, certas mudanças ocorreram na indústria. Primeiro, Gonagai acabou por ser pressionado a finalizar Harem Gakuen em 1972. E em protesto contra a censura, ele fez isso matando todos os personagens do mangá. Um final precursor daquele de Não tem como, o cara é muito doido. Caralho, mano. Muito foda. matando todos os personagens do mangá. Um final precursor daquele de Devilman. Nesse último capítulo, uma associação educacional do Japão decide fechar a escola Harente, devido à sua indecência. E os alunos se unem para salvar a escola. Vamos lá. Essa é a realidade dessa escola sem vergonha. É uma desgraça pro mundo da educação. Nós precisamos botar uma tampa nesse fedor. Em outras palavras, massacrar essa escola sem vergonha. Devido à sua indecência. E os alunos Eu não vou deixar você arruinar a escolinha sem vergonha para suas próprias, só por causa das suas próprias razões egoístas. As pessoas têm ideologias diferentes. Nós vamos estabelecer a escolinha sem vergonha e vamos protegê-la. Vamos fazer isso, galera. Todo mundo. Yeah! Aí o professor, acho que é o professor, isso aí fala. Isso é tudo que temos? Aí, por causa de questões de orçamento, não conseguimos pegar mais nada das forças de defesa do Japão. Apenas 5 metralhadoras e uma matchlock, eu não sei como é que é em português. Arma matchlock. se unem para salvar a escola, resultando numa batalha onde os soldados invadem a escola com tanques e jatos. Resultando numa Qualquer um que resistir, seja um professor ou estudante, mate-os! Caralho. Aí os tanques ultra bem desenhados. batalha onde os soldados invadem a escola com tanques e jatos e todo mundo morre no E não muito tempo depois, nada se movia no campo de batalha. A fumaça preta e pilhas de corpos contavam sobre a ferocidade da guerra. final. Caralho, mano, olha só as crianças mortas aqui. Criança morta aqui. Criança. Sem nem. Sem nem. Ai, não achou nenzão mesmo, pô. Sutileza não é uma característica das obras de Gonagai. Além disso, eventualmente a indústria adotou certas convenções quanto ao que se pode ou não colocar em um mangá shonen. Convenções estas ainda bem brandas para os padrões ocidentais, como a proibição de se mostrar os mamilos, sim, antes podia, e de se fazer menções diretas ao sexo. Com isso, está desvelado o mistério por trás do ecchi. Senhores, a roupa foi tirada. Mas ainda nos resta uma reflexão final, para absorvermos bem tudo o que foi dito. As condições socioculturais da formação da sociedade japonesa criaram uma arte licenciosa, secularizada e de desvelamento das paixões mais intensas.
em equilíbrio com uma ordem moral estrita, mas apenas exterior. Com Norinaga, essa condição foi articulada em teoria estética, e com Gonagai foi traduzida com força para o mangá shonen, criando-se histórias com muita violência, emoções intensas e sacanagem erótica não explícita. Essa configuração, no entanto, foi se intensificando com o passar dos anos, ao ponto em que hoje em dia publicam-se obras muito mais apelativas do que qualquer coisa que o Gonagai tenha escrito. Sim. Que o Chihonen, por pior que seja, não tinha butt shot, com um quadrinho inteiro focado nas partes proeminentes da personagem. Não tinha ângulos sacanas, escolhidos maliciosamente, e nem as proporções exageradas e distorcidas que vemos em mangazetes modernos. Eu tô falando da primeira edição, tá? A de 73. Eu sei que depois o Gonagai adiciona essas coisas. Onde a fartura de certas moças desafia as leis da física, ao ponto de ficar algo disforme, até bizarro. O Gonagai tomava como medida para o corpo feminino as proporções gregas, a Vênus de Milo. É esse o ideal que ele tinha de beleza feminina. O problema de se tomar as emoções intensas como o principal critério estético, como articulou Norinaga, é que ele A emoção não tem limite, né? Você vai e fica doido. pode facilmente cair em exageros disformes. Veja, não digo aqui que não se pode fazer obras com temas arriscados, mas que há obras que claramente se valem desses temas apenas como valor de choque para atrair público, e que se usam desses elementos extremos de forma podre, criando uma obra vulgar no verdadeiro sentido da palavra, isto é, destemperada e irrefletida, ignorante de si mesma, que se rebaixa aos apelos mais animalescos, que é vazia de espírito e, nesse sentido, é inumana. É o caso de obras abomináveis como Redo of the Healer Ó, o Kai e Fukui. outras que eu sequer ouso citar os nomes. Tamanho seria o meu desgosto de São pronunciá-los. obras que se sustentam por valor de choque, né? Realmente não tem tanta coisa lá, não tem nada. São obras, né? Vazias. Que é o choque pelo choque. Eu também não acho tão legal, não. Não, Goblin Slayer tem alguma coisa. Goblin Slayer tem muito choque, sim, mas ele tem mais coisa, tá? Principalmente na parte de estratégia, RPG, que ele simula, né, as estratégias tipo, a dungeon que eles entram do esgoto é literalmente a mesma dungeon de um RPG de mesa, underground no ocidente, mas que é relativamente famosinho no Japão. Tipo, e tem um vídeo de um cara falando sobre isso. Eu acho que eu vi isso no react do Frost. E aí mostra como existe toda uma paixão para quem adora dungeon crawlers em Goblin Slayer. Porque você vai ver o uso dos itens, a disposição da dungeon, os caminhos e coisas do tipo, que é realmente que você vai jogar num dungeon crawler, seja de mesa ou seja de computador. E coisas do tipo, né? Você viu no Frost? Você viu aqui no react do Frost? Agora eu não vou lembrar, pô. Não é difícil para o sentimento desgovernado, para o pato sem The logos, Wizardry? Acho que era, né? cair no maior desgovernado, para o pato sem logos, cair no maior dos abismos. E aí, por exemplo, se você não valoriza isso, talvez Goblin Slayer seja bem vazio mesmo. Mas se você gosta de Dungeon Crawler, Goblin Slayer começa a se tornar gradativamente mais interessante. Por causa dessas questões. Que é um outro tipo de pilar de apreciação. Por isso que fala, né, tem obra para todo tipo de gente. E tem obra pra gente que só quer o choque mesmo, né? Afinal, os vícios também são apaixonantes. Do contrário, não seriam viciantes. Assim, paixões desgovernadas produzirão obras que, no fundo, nada mais são do que produto dos vícios. É nesse espírito que surge aquele tipo de autor, cuja principal proposta artística Não tá falando que Tengoku era isso não, né? Porque Tengoku Daimakyo é bem legal, pô. parece ser unicamente colocar no papel todos os seus High School of the Dead é bom pra caramba. mais desvairados fetiches e fantasias sexuais. O ponto é que o vício é uma deformidade na alma, e sua presença na arte será igualmente disforme.
Para finalizar, é importante Mushoku Tensei é choque? Não, Mushoku Tensei tem coisas, mas Mushoku Tensei se abusa muito desses sentimentos e das características que faziam sucesso no Naruto, né? Então, tipo, Mushoku tem muito espaço pra ser bom, mas às vezes o Mushoku escolhe apenas agradar o público alvo deles, enquanto o Mushoku podia ser mais. fazer um contraponto à tese de Norinaga, de uma divisão rígida entre moral e arte. A visão da moral como meras regras sociais, ou como proibições do tipo pode, não pode, não está de acordo com a concepção tradicional. O objetivo da ética, segundo Aristóteles, é o aperfeiçoamento interior do homem, pois o hábito molda o caráter, transformando o nosso jeito de agir e pensar, transformando o eu. Sendo então o propósito final da ética elevar o homem ao máximo de sua potência, tornando cada um a melhor versão de si mesmo. Nesse sentido, não pode a moral ser apenas exterior. Esse ponto, inclusive, está de acordo com a espiritualidade oriental tradicional, que entendia muito bem que o fim de sua prática era o aperfeiçoamento do espírito, o que irá passar naturalmente por uma mudança de hábito, isto é, quanto ao que se faz e ao que se deixa de fazer. É somente por meio desse aprimoramento interior que podemos superar a capa de uma sociedade de aparências, superar os vícios e integrar o sentimento à razão, o pathos ao logos. E a boa arte pode sim ter papel de destaque nesse processo de elevação. Amigos. Ótimo vídeo do Gnose Games. Talvez um dos melhores temas de. Os melhores vídeos sobre o tema eti na internet. Muito bom, bem divertido, cheio de informação, mandaram muito bem. É uma coisa que eu sempre falava nos meus reacts, né? Eu falei, cara, faça um vídeo que seja abrangente ao público para gradativamente introduzir eles a conceitos mais complexos. E foi o caso, né? Mandaram muito bem. Mandaram muito bem, videozão. Todo mundo saiu aqui com a cabeça grande, todo mundo com o cérebro inchado. Gostei muito. Quero gnose sem trabalhar, pois é. Muito bom. Para quem não é católico, né, talvez vai entrar em discordância com eles de algumas coisas. Eu mesmo, apesar de concordar com várias coisas deles, algumas coisas eu falo, não, eu acho que isso aqui vocês estão olhando para uma ótica muito específica e tal, sei que, mas eu tento sempre aprender com as coisas que eles passam, porque tem muita coisa legal para aprender. E às vezes a discordância amigável é onde você consegue refinar mais ainda seu conhecimento, né? Seja para defender ou para repensar alguma coisa. Então esse tipo de vídeo eu acho que é um ótimo caminho para ir trazendo o tipo de discussão positiva que eu gosto na internet. Então, fica a recomendação de vocês irem lá no Gnose Games, dar uma olhada no conteúdo para ver se vocês curtem. Dão um like lá no vídeo deles também, se inscrevam. Também dá like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal e me diga aí qual o seu eti favorito. Vamos terminar com muito eti nos comentários. Então é isso aí, valeu e falou!